Durante esse mês de dezembro, aqui na nossa igreja, nós estivemos vinculando a ideia do Natal, a ideia da celebração do Natal, com a ideia da autodoação ou a ideia de entrega para abençoar alguém. Isso por um motivo muito simples. Porque a essência da mensagem do Natal é exatamente a ideia da autodoação. Isto é, quando Deus resolveu revelar o seu amor ao mundo, Ele veio pessoalmente. Ele se autodoou. Ele se autoentregou. Deus não mandou apenas um recado dizendo que amava ao mundo, Ele pessoalmente mostrou que amava e deu a sua própria vida para tornar esse amor evidente, para tornar esse amor concreto, para tornar esse amor visível, tangível, a ponto de fazer parte da experiência de todos aqueles que o conheceram. E aí, durante esse mês de dezembro, nossa igreja realizou uma série de atividades e membros da nossa igreja, pessoas da nossa comunidade estiveram envolvidos em uma série de ações de autodoação. Porque nós partimos do seguinte pressuposto: se Deus se autodoou para nos abençoar, e se nós somos abençoados por Deus, nós devemos ser uma bênção para os outros. Se Deus manifestou a sua graça a nós, trouxe a sua graça a nós, e nos tornou fruto da sua graça, nós devemos ser um instrumento de graça para os outros. Devemos levar a graça de Deus aos outros. E nesse contexto então do Natal, e nesse contexto da celebração natalina, em que nós estamos também pensando na autodoação, eu hoje quero fazer a menção muito especial a um personagem da história da igreja, muito especialmente da história do protestantismo inglês, chamado George Miller. George Miller, como o próprio sobrenome diz, era de origem alemã, nasceu na Alemanha em 1805, mas em 1829 ele estava em Bristol, na Inglaterra, muito jovem ainda, inaugurando o seu primeiro orfanato, com 2 crianças apenas. Muito jovem, o George Miller entendeu que se devia contribuir para o bem do mundo, deveria começar contribuindo para o bem das crianças, e muito especialmente das crianças desamparadas, das crianças sem pais, das crianças sem famílias. E ele sonhou com um orfanato em que essas crianças fossem abrigadas e onde essas crianças tivessem estudo, e onde essas crianças tivessem recursos, e onde essas crianças tivessem preparo. O objetivo de George Miller era um lugar em que uma criança chegasse sem família, sem nenhuma perspectiva de futuro, e saísse de lá formada para a sociedade, saísse de lá pronta para contribuir em algum setor da sociedade humana. Ele começou o seu primeiro orfanato com 2 alunos. 15 anos depois, já havia mais de 2.000 crianças passando pelo orfanato de George Miller. 15 anos depois, o seu orfanato já tinha 5 prédios, abrigando meninos e abrigando meninas. As estimativas mais por alto chegaram à conclusão que pelo orfanato de George Miller passaram aproximadamente de 40 a 50 mil crianças na Inglaterra. E tudo isso porque ele começou, desde jovem, a entender que se havia sido agraciado por Deus, se havia recebido uma família, se ele tinha pais, se ele teve educação, se ele tinha uma formação, ele deveria ajudar a quem não teve.
Ele deveria ajudar crianças que não tinham pais. Ele deveria ajudar crianças que não tinham família. E ele deveria ajudar crianças que não tinham formação. E foi assim que começou a autodoação de George Miller. Mas o que eu quero dizer para você essa noite é que a gente pode tirar 3 lições mais importantes da experiência de George Miller. Com vocês, eu gostaria de compartilhar 3 coisas muito específicas, nesse objetivo muito concreto, de desafiar a mim e a vocês a que tenhamos a mesma atitude de autodoação no seguinte sentido. Em primeiro lugar, George Miller nos ensina que não basta dizer alguém tem que fazer alguma coisa. É preciso dizer eu tenho que fazer alguma coisa. O que nós na nossa sociedade estamos acostumados, e muito especialmente no país em que estamos vivendo, é esperar que os resultados venham de fora. É esperar que alguém resolva. Normalmente nós costumamos acreditar isso às responsabilidades governamentais. Ou acreditar isso a pessoas que tenham dinheiro. Ou acreditar isso a grandes capitalistas. O que eu estou dizendo a vocês é que George Miller começa entendendo que não podemos ficar repetindo alguém tem que fazer alguma coisa. Nós é que temos que fazer alguma coisa. Isto é, um projeto do reino de transformação de um lugar, de uma comunidade e até de um país, começa quando eu e você resolvemos fazer alguma coisa concreta para abençoar e para mudar a vida das pessoas. Essa é a primeira coisa, a visão. O desejo de servir para algo. O desejo de ser instrumento para algo. Sabe que a gente fala muito em direitos aqui. Todo mundo luta por seus direitos. Mas dificilmente nós nos lembramos daquilo que devemos fazer. Nós estamos vivendo tempos em que esperamos que as coisas venham a nós, que as coisas caiam do céu, que as coisas aconteçam. E George Miller ensinou que as grandes transformações só acontecem quando nós somos parte integrante da transformação. O que significa dizer que essa oração que normalmente nós fazemos, Senhor abençoa a minha família, Senhor abençoa a minha igreja, Senhor abençoa meu trabalho, é uma oração covarde e omissa. Não é essa a oração que devemos fazer. Essa é uma oração que se esconde. Essa é uma oração que se acovarda. A oração que devemos fazer é: Senhor, usa-me para abençoares minha família. Usa-me para abençoares minha igreja. Usa-me para abençoares meu lugar de trabalho. O seu lugar de trabalho está ruim. Você está lá. Você pode fazer alguma coisa. Então a sua oração deve ser essa: usa-me para transformar essa realidade. Então esse é o primeiro princípio que George Miller logo colocou em prática na sua vida. Eu não posso ficar esperando as coisas acontecerem. Eu tenho que fazer alguma coisa. E ele fez. E daí nasceu o orfanato de George Miller. A segunda lição que a gente aprende de George Miller é a lição da confiança na providência. Isso porque nós temos uma visão, nós queremos fazer algo, queremos abençoar alguém, mas há uma coisa que precisamos ter dentro de nós, que é confiança na providência de Deus. Os caminhos que Deus vai abrir, a maneira como Deus vai usar a nossa vida. Vejam, porque nós estamos partindo do pressuposto que nós queremos ser instrumentos para abençoar as pessoas. Se eu quero ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas, eu preciso ter confiança na providência de Deus, de que Ele vai abrir caminhos, de que Ele vai fazer com que as coisas aconteçam, de que Ele vai trazer a mim aquilo que eu preciso realizar. George Miller fez os seus orfanatos sem pedir nenhum dinheiro ao governo.
Ele fez os seus orfanatos com dinheiro de oferta das pessoas. E não era qualquer oferta. George Miller tinha um princípio que era o seguinte: quando eu não sei a procedência da oferta, eu não aceito. Eu só quero aceitar ofertas que tenham procedência justa, procedência limpa. Alguns políticos aqui no Brasil não iam conseguir lavar dinheiro no orfanato de George Miller. Por que isso? Porque ele confiava na providência. E Deus foi abrindo os caminhos. Há uma história clássica de George Miller que se tornou referência da sua confiança em Deus, que é a história clássica da hora do jantar. Vocês sabem que em alguns momentos a despensa do orfanato ficava com comida só para uma semana, ou para 3 dias, ou para um dia só. Muitas vezes, George Miller tinha na despensa do seu orfanato apenas a comida do dia seguinte e não sabia de onde vinha o resto. E numa dessas vezes, quando a despensa estava vazia, totalmente vazia, e veio a governanta do orfanato perguntar: o que é que nós vamos fazer? George Miller disse: olha, está na hora do jantar? Ela disse: está. Então põe a mesa. Põe a mesa para as crianças. E lá vai ela arrumar os pratos todos das crianças. E sem entender muito bem, ela pergunta: olha, a mesa já está posta. E agora, o que a gente faz? Ele falou: então, chama a criançada para jantar. Ela falou: mas não tem nada para jantar. Ele diz: chama a criançada. Está na hora do jantar? Está. Então, olha, a gente tem ensinado essas crianças a cumprirem o horário. Chama a criançada para o jantar. E lá vai ela chamar a criançada e coloca a criançada em volta da mesa. Aí, depois que a criançada está sentada, ela pergunta: e agora, o que a gente faz? Ele diz: olha, a gente faz o que a gente sempre fez. A gente tem ensinado essas crianças a agradecer pelo alimento. Vamos orar para agradecer o alimento. Ela olha para aquela mesa vazia, com pratos vazios, e cheio de crianças famintas. Ela não entende muito bem o que é para fazer. E ela olha para ele de novo e ele diz: vamos agradecer o alimento. Então ele dirige a oração. E na sua oração ele diz: Senhor, eu te agradeço pelo alimento que vamos compartilhar agora. Pela comida que tu providenciaste para nós. E quando terminaram de orar, no exato momento em que terminaram de orar, alguém bateu a porta. Ela foi atender, e a pessoa era um rapaz, e disse: olha, eu estava passando aqui, e estou fazendo uma entrega de uma grande quantidade de comida, mas o meu transporte quebrou, e eu não tenho mais como levar isso adiante. O que está aqui é gênero alimentício perecível, e isso vai estragar. E eu vi que vocês são um orfanato, e eu gostaria que vocês ficassem com isso para que a coisa não estragasse toda. Aí ela ficou atônita e disse: olha, eu vou perguntar se a gente pode ficar com o que você tem aí. E foi até o George Miller e disse: olha, tem um moço aqui que diz que está com um carregamento de comida, que ia entregar e que vai estragar porque ele não pode mais ir adiante porque a condução dele quebrou. O George Miller disse: então manda entrar e manda servir as crianças. E a comida chegou, e a criançada foi servida. Era assim que ele vivia. É nessa confiança da providência que George Miller vivia. Mas eu disse para vocês que eram 3 lições. A primeira é esta: se queremos realmente celebrar o Natal, não basta montar uma árvore, não basta trocar presentes, não basta fazer a ceia de Natal. Eu preciso colocar no meu coração que eu preciso abençoar a vida de alguém, que eu preciso fazer um bem a alguém. Também nós vimos que além desse projeto de reino que a gente tem que ter diante da gente, de querer ser bênção para os outros, a gente tem que confiar na providência de Deus. Tem que confiar que Deus está conduzindo todas as coisas. Mas há um terceiro princípio. E para esse terceiro princípio eu vou pedir que vocês me ajudem. Quando vocês entraram aqui,
vocês receberam uma vela, como essa que está aqui na minha mão. Então, pegue a sua vela. Eu vou pedir para vir aqui também as pessoas, os diáconos da igreja, que vão me ajudar nesse momento. E olha bem, você pegue a sua vela, você está aí com a sua vela no lugar em que você está sentado. Eu vou pedir a gentileza para que os músicos agora, por favor, abram espaço aqui, cheguem para cá e abram espaço aqui, porque nós vamos precisar usar esse espaço aqui para a gente se deslocar. Só cheguem as cadeiras bem para trás, o máximo para trás que vocês puderem, e deixem esse espaço aberto para trânsito aqui dos corredores. Isso. E eu vou acender aqui uma primeira vela. Depois que eu acender essa primeira vela, eles vão saindo, eles vão acender uma vela do outro, vão saindo, e vão acendendo as velas das pessoas que estão na beira de cada banco. Então, as pessoas que estão na beira de cada banco terão a sua vela acesa. E o que é que você vai fazer? Você vai acendendo a vela da pessoa que está ao seu lado. Está bem? Então, cada vela nas extremidades do banco, tanto aqui quanto na galeria, vão sendo acesas. E você vai acendendo a vela da pessoa que está ao seu lado. E agora vocês vão acendendo a vela de cada pessoa que está ao lado, à medida que as suas velas forem sendo acesas. E o terceiro princípio é o seguinte: quando se trata de autodoação, quando se trata de fazermos alguma coisa para Deus, só tem um jeito de fazer. É fazer como está acontecendo com essa vela. Essa vela que você tem em mãos, e que está sendo acesa agora, ela só está brilhando, ela só está iluminando, ou ela só está aquecendo, porque ela está se consumindo. Você pode perceber que ela só vai iluminando, só continua acesa, porque ela está se consumindo, tá certo? Então, não há outra maneira de nós servirmos a Deus e nos autodoarmos, a não ser nos consumindo, gastando a nossa vida, empenhando nossa vida, colocando a nossa vida no altar. É assim que a gente serve a Deus. Nós vamos cantando e vocês vão percebendo que o ambiente mesmo escuro vai ficando cada vez mais iluminado, porque à medida que a vela se consome, a luz vai crescendo. E é assim que a gente se autodoa. A nossa vida sendo consumida para a glória de Deus, para o serviço do Senhor. Vocês conhecem bem o hino que a gente vai cantar agora, que é um hino tradicional de Natal. Vamos cantando.